E aí, gente, agora a gente vai iniciar mais uma aula de matemática. Bom, a gente vai iniciar hoje com potenciação com números racionais. Bom, potência vocês lembram o que é, né? Potência é o quê? Por exemplo, 5 elevado a 2. Potência é aquele númerozinho lá em cima. 5 elevado a 2. O que é? Como é que eu faço essa potência? 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Ou seja, 5 elevado a 2 é igual a 25, certo? Essa é a lógica da potência. O número menor é o total de vezes que você vai repetir um número maior. Como é 5 elevado a 2, repetiu 5 duas vezes. Então, continuando. Potenciação com números racionais. Primeiro exemplo. Mais 3,5 elevado a 2. Assim como no exemplo que a gente acabou de fazer, porém esse tem vírgula. Então, vocês multiplicam normalmente, como já foi visto em aulas passadas, multiplicação com decimais. Vocês multiplicam normalmente, esquecendo a vírgula. Aí fica como? 35 vezes 35. Vamos fazer normal, o resultado dá 1225. Porém, como é racional e possui vírgula, o que vocês vão fazer? Contar quantas casas tem depois da vírgula nos números que vocês multiplicaram. Não era o 3,5? No primeiro 3,5 tem quantas casas depois da vírgula? Só uma, que é o 5. E no segundo, uma também, que é o outro 5. Ou seja, no total tem duas casas depois da vírgula, nos dois números. Vocês vão fazer o que com essas duas casas? Voltar. Então, o 1225 vai se tornar o quê? Voltando duas casas, 12,25. Não esqueçam, sempre volta de trás para frente. Ou seja, primeiro vai passar no resultado final, vai passar pelo 5 e depois pelo 2. Aí vai ficar 12,25, certo? E no caso fica positivo, por quê? Porque 3,5 que a gente multiplicou, ele já estava positivo. Segundo exemplo agora. Menos 2,2 elevado a 3. Mesma coisa. Vocês vão colocar menos 2,2 vezes menos 2,2 e novamente vezes 2,2. Repetiu 3 vezes, não foi? Que no caso é o número do expoente. Então, vocês vão multiplicar normal da mesma forma. Vão multiplicar primeiro 2 deles. E o resultado desses dois multiplicar pelo terceiro. Vai dar quanto? 10.648. Essa parte eu pulei a parte do cálculo, porque dessa primeira eu já mostrei o cálculo, dessa forma. Então, multiplico os dois primeiros, depois o resultado pelo último. No caso, dá 10.648 e voltando às vírgulas, dá 10,648. Porque a vírgula primeiro passou pelo 8, depois pelo 4 e depois pelo 6, certo? E o sinal, sem esquecer, porque isso é muito importante, o sinal é negativo. Por quê? Não foi 3 vezes que você repetiu menos 2,2, não foi? Então, os primeiros dois que vocês multiplicaram, não estão negativo? Menos e menos, mais. Agora, esse mais com o último que você multiplicou, mais e menos, dá menos, certo? Então, fica menos 10,648, certo? Em relação à potenciação com números racionais, tem alguns extras, alguns especiais, certo? Por exemplo, menos 5 elevado a zero. Não quer dizer que é só o menos 5, são todos os números. Tanto frações como números decimais, qualquer coisa. Sempre que for elevado a zero, sempre, o número vai ser igual a 1, certo? Sempre. Não tem exceção. Sempre vai ser igual a 1. Então, próximo aqui. Ó,
essa multiplicação de decimais, que possui o quê? Expoente. O mais 1,2 vezes mais 1,2. O expoente do primeiro é 3 e do segundo é 5. Vocês poderiam fazer o quê? A maneira mais lógica, como eu acabei de mostrar. Multiplicar o 1,2, o que está elevado a 3, multiplicar ele 3 vezes. E o que está elevado a 5, multiplicar ele 5 vezes. Não é? Só que tem uma maneira mais, digamos, mais rápida, ou pelo menos mais simplificada, mais reduzida. É o que? Vocês pegam os dois expoentes e somam na multiplicação de números decimais. Com expoente, vocês somam os expoentes e repete a base. A base é quanto? Mais 1,2. E o expoente, 3 e 5. 3 mais 5, 8. Fica como? Mais 1,2 elevado a 8. Depois disso, se for preciso fazer o resultado, vocês só multiplicam normalmente, como a gente já fez antes. 1, mais 1,2 vezes mais 1,2 e por aí vai. Repete 8 vezes, certo? É só uma maneira mais simplificada de fazer, mas o resultado acaba sendo o mesmo. Então, o terceiro e último especial. Nessa questão tem o que a gente chama de chave, certo? Chave, depois tem o parêntese. Então, menos 2,5. Qual é o número que está fora do parêntese? O 3. E fora da chave? O 2. Então, vocês podem observar que não tem nada multiplicando. Aqui vocês só vão encontrar qual o valor das referente aos expoentes. Então, vocês vão fazer o quê? Diferente do que a gente fez na multiplicação, que a gente somou os dois expoentes, aqui vocês vão multiplicar. Ele não está sozinho, a base, que é o menos 2,5. Vocês vão fazer o que com o expoente? Os dois expoentes, tanto no parêntese como na chave, multiplicar, certo? 3 vezes 2, 6. Então, fica como? O menos 2,5, né? Repete a base. 3 vezes 2, 6. Então, o 6 se torna o quê? O novo expoente. Certo? Em relação a esses dois últimos especiais, é mais uma questão de acelerar o processo, certo? Da mesma forma que eu mostrei nesse terceiro agora, que fica menos 2,5 elevado a 6, multiplicando os expoentes, vocês também podiam fazer, só que ia ficar mais trabalhoso. Menos 2,5 vezes 2, menos 2,5 vezes menos 2,5. Aí o resultado repetir mais duas vezes. Por quê? Porque o expoente de fora é 2. Eu estou mostrando a maneira mais simplificada para ficar mais organizado também, certo? Para vocês entenderem melhor. Então, indo agora para expoente inteiro negativo. Bom, primeiro exemplo, a base é 2 e o expoente menos 1. O primeiro passo de tudo, quando o expoente é negativo, é tornar ele positivo. Como é que eu torno o expoente positivo? Eu crio uma fração. Mas como eu criaria uma? 2 elevado a menos 1. Você vai criar uma fração. Ou seja, tem o numerador e o denominador. O 1 sempre vai ser o número 1. Certo? Pode ser 2 elevado a menos 5, a menos 7, menos 9. Não importa. O numerador sempre vai ser 1. Quando você for tornar o expoente positivo, certo? Então, 2 elevado a menos 1 ficou quanto? O 1 sobre 2, certo? Você só coloca o 1 sobre o número da base. Qual é a base? 2. O que é que ficou em cima? O 1. Aí vocês vão perceber o quê? Que fazendo isso, você transformou o expoente negativo em um expoente positivo. Agora, o último passo é o quê? Multiplicar
o expoente pelo número. Ó, o total de vezes por cada número, tanto numerador como denominador. Mas como? O 1 eu vou multiplicar de quantas vezes? Só uma, porque o expoente é 1. O 1, como é só uma vez, ele só continua. E 2, se eu for fazer o expoente de 2 elevado a 1 é quanto? É 2 também, porque é só um número. Então fica como? 1 sobre 2. Agora esse é outro exemplo. 6 elevado a menos 2. Qual o primeiro passo? Tornar positivo, o menos 2. Já que eu tornei ele positivo, fica como? O 1 vai para onde? Acima do 6. Sempre é o número 1, certo? Observem como agora o expoente está positivo, não é? 1 sobre 6 elevado a 2. Então, trabalhando agora com 1, com a parte de cima, parte do numerador. 1 elevado a 2 é 1 repetido 2 vezes. 1 vezes 1, 1. Continua. Agora a parte de baixo. 6 elevado a 2. 6 vezes 6, 36. Ou seja, o resultado final foi 1 sobre 36, certo? Partindo agora para a raiz quadrada exata de números racionais. Raiz quadrada. Então, só relembrando. A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque a raiz quadrada é você achar o número que, quando você multiplica ele por ele mesmo, dá o número que está dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. O 4 está dentro da raiz, né? Então, 2. Então, a raiz de 4 é 2. A raiz de 49. Se eu multiplicar o 7 vezes 7 dá 49. Então, a raiz de 49 é 7. Agora, incrementando com números racionais, qual a raiz de 0,36? Então, ó, o zero, você repete porque não faz diferença. É aquela velha história, zero à esquerda. Acaba não fazendo diferença. Então, você é como se esquecesse, você coloca ele. Mas é como se ele não estivesse ali, certo? Então, vamos trabalhar só com o 36. Repete o 0, né? A gente não vai usar ele, mas a gente repete porque ele não tem serventia no cálculo, mas tem serventia na resposta. Então fica 0, certo? Trabalhando só com 36. Qual número eu vou multiplicar duas vezes? Multiplicar por ele mesmo, que vai dar 36. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Então, qual o número que multiplicar duas vezes, multiplicado por ele mesmo, dá 36? O 6. 6 vezes 6, 36. Então, qual é a raiz de 0,36? 0,6, certo? Você só coloca lá no lugar do 36. Então, e se fosse uma fração, a raiz de uma fração? Tanto a raiz de um numerador e um denominador. O exemplo, 16 sobre 9. Ó, quando é raiz de fração, é sempre um de cada vez, certo? Então, qual número eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 16? Começando sempre pelo numerador. O 4, né? 4 vezes 4, 16. E o 9, qual número eu multiplico por ele mesmo que dá 9? O 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, a raiz de 16 sobre 9 é 4 sobre 3, certo? Então, partindo agora para a média aritmética. Média, basicamente, é o valor significativo de um número, certo? Tenham isso em mente. Média é o quê? O valor significativo de um grupo de números, certo? Por exemplo, a média de vocês na escola. É somado todas as notas e dividido por um tal número, certo? 4, por exemplo. Tá bem?
Então, média é isso. É somar números e dividir pela quantidade. Por exemplo, imagine que vocês têm 4 notas. Vocês têm 4 notas. Vocês vão somar essas 4 notas, certo? E dividir pela quantidade. Digamos que eu some essas notas e dê 20, por exemplo. Qual é a quantidade de números? São 4, né? A primeira nota, a segunda, a terceira e quarta. Então, você vai pegar o 20 e dividir por 4. 20 dividido para 4, 5, certo? Aqui um exemplo. Pedro, Júnior e Amanda. Pedro tirou na primeira nota 10 e na segunda 6. Júnior na primeira 8 e na segunda 8. E Amanda na primeira 6 e na segunda 8. Qual é a média de Pedro, de Júnior e de Amanda? Separadamente, no caso. A média 1, que é a média de Pedro. Você soma as notas, 10 mais 6. Dá quanto? 16. E divide pelo total de notas. Tem quantas notas? 2. 16 dividido para 2, 8. A média 2. 8 mais, soma as notas, 8 mais 8, 16. E divide pelo total. Tem quantas notas? 2. 16 por 2, 8 também. Agora a média 3 de Amanda. 6 mais 8, 14. Dividida pelo total de notas, que são 2 também. Dá quanto? 7. Certo, gente? E é isso. Nossa aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, vocês me procurem, certo? O livro, às vezes, ele não está bem explicado e eu posso ter não sido bem específico em alguma coisa, você não tem entendido. Então, além de me perguntar alguma dúvida do que vocês precisam, se vocês quiserem algum link de algum vídeo, de algum conteúdo, de alguma coisa que possa ajudar vocês a estudar, a entender o conteúdo, vocês me peçam, certo? Que eu estou disponível a pesquisar, a procurar, para enviar para vocês, certo? Então é isso, gente. Bons estudos.